Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da nossa disciplina Seminários de Ciência e Tecnologia. Essa é uma disciplina do curso de licenciatura em Física do Instituto Federal do Rio de Janeiro, campus Volta Redonda, e é uma grande satisfação para a gente poder receber os alunos da disciplina, né, que cursam essa disciplina como uma disciplina optativa, mas também os nossos outros alunos do Instituto, as pessoas que se inscreveram aí na palestra de hoje, participantes externos, então sejam muito bem-vindos. A nossa palestrante hoje é a professora Ana Patrícia de Paula Matos Carraro, né? Ela vai falar um pouco sobre o ensino das leis de Kepler, né, quando as leis de Kepler são mediadas pelas tecnologias, né, no contexto aí do ensino remoto, tá? A professora Ana Patrícia, professora do CIEP Glória Roussi, né, e recentemente aí foi finalista do Prêmio Shell, né, então depois se ela puder falar um pouquinho aí dessa experiência para a gente, vai ser bem legal também. Se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade em colocar a pergunta aí no chat, vocês podem colocar a pergunta por escrito, ou a gente pode fazendo comentários também ao longo da apresentação. Quem quiser falar, né, fizer pergunta pessoalmente, pode abrir o microfone, só pede a palavra ali no chat para a gente poder organizar. Ao longo da palestra, lá pela metade da palestra, eu devo compartilhar com vocês um link para vocês assinarem uma lista de presença, tá? E depois eu vou enviar para vocês a lista de presença, como parte aí da comprovação de que vocês estão participando aqui da nossa palestra de hoje, tá? Professora Ana, muito obrigada, né, pela disponibilidade em participar, parabenizo aí pelo tema, bastante interessante, atual, e eu diria necessário, né, porque experiências como essas, que são desenvolvidas em escolas, experiências reais, elas são muito importantes para que a gente possa refletir um pouco sobre o momento que a gente está passando, mas também pensar no ensino pós-pandemia, né, o que a gente pode fazer, como a gente pode pensar questões relacionadas à tecnologia, as novas metodologias na sala de aula. Então, a palavra é sua, fica à vontade. Boa noite, professora Aline. Boa noite a todos. Eu quero agradecer pelo convite, né, de estar aqui hoje contando um pouco dessa experiência que eu tive, né, com a aplicação. Deixa eu só mudar a tela aqui, né, para eu começar a falar. Isso. Com a aplicação da sequência didática para o ensino das leis de Kepler, através de metodologias ativas e simulações de software GeoGebra. Foi uma adaptação ao ensino remoto. Essa sequência didática, ela faz parte do meu produto educacional, né, que vai fazer parte da minha dissertação do MNPF. Quero agradecer também ao meu orientador, o professor Marco Aurélio, pelo convite de estar aqui hoje. Vou passar para a próxima tela. Vou falar um pouquinho, agora nessa introdução, sobre as metodologias que foram utilizadas, tá? Então, essa sequência didática é destinada ao ensino das leis de Kepler, e as duas metodologias ativas que foram utilizadas foram a Peer Instruction, né, que por livre tradução é a instrução pelos colegas, e Just-in-Time Teaching, que é o ensino sob medida, e elas foram usadas em conjunto, com a utilização de simulações e atividades elaboradas através do software GeoGebra. E essa sequência didática ela foi aplicada através do ensino remoto, e foi aplicada no ano de 2020, durante a pandemia, no meados de final de setembro, início de outubro, e ficou durante o mês inteiro. A justificativa. Pelo currículo mínimo da CEDUC, né, ela faz parte da disciplina de Física, primeira série, do ensino médio, já logo no primeiro bimestre. E seria descrever as leis de Kepler, reconhecendo sua importância para o conhecimento das órbitas dos planetas e para fazer predições a respeito de corpos que orbitam a Terra, satélites, cometas, e nós sabemos também que ela é válida para todo o universo.
na BNCC seria para elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos de objetos da Terra, no sistema solar e no universo, com base na análise das interações gravitacionais com ou sem uso de dispositivos e aplicativos digitais, que é aí que entra, né, o software de simulações de realidade virtual, entre outros. Daí a importância da gente estar utilizando também, né, softwares de simulação. Falar um pouquinho agora das metodologias ativas. Elas são práticas pedagógicas, né, que proporcionam ao estudante uma participação efetiva no processo de aprendizagem, incentivando o desenvolvimento do senso de responsabilidade, autonomia e a interação entre os colegas de classe. O principal objetivo desse modelo de ensino é incentivar os alunos para que eles aprendam de forma autônoma e participativa, a partir de problemas e situações reais. A proposta é que o estudante esteja como no centro do processo de aprendizagem, então participando ativamente, sendo responsável pela construção de seu conhecimento. O professor deixa de ser o único detentor do conhecimento para se tornar um facilitador. A sua função deve ser de atuar como mediador entre o conhecimento e os alunos, estimulando essa interação e ajudando nas dificuldades. Daí eu vou começar a falar agora das metodologias, né, uma fala rápida, mas a primeira metodologia, que é a Just-in-Time Teaching, né, que é o ensino sob medida. Ela é da década de 90, ela foi elaborada pelo professor Gregor Novak e seus colaboradores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Eles desenvolveram um método ativo, ensino sob medida, cujo ponto principal é a possibilidade do professor planejar suas aulas a partir dos conhecimentos e as dificuldades de seus alunos, manifestados através de respostas que eles fornecem em atividades de leituras prévias aos encontros presenciais. Então, consiste em fornecer um material de estudo prévio, colher o feedback do aluno em relação a esse estudo. Então, funciona basicamente assim. O professor recomenda aos alunos uma série de materiais para consulta. Pode ser capítulos de livro, textos de apoio, vídeos e links diversos, acerca do tema que ele vai trabalhar na próxima aula. Junto desse material, ele envia uma série de questões conceituais envolvendo o tema estudado. Os alunos devem responder essas questões e enviar as respostas ao professor antes da aula, preferencialmente no mínimo 2 dias, mas pode ser um dia também, né, de acordo com a disponibilidade do professor estar fazendo a análise desse material. Então, analisando as respostas, o professor pode avaliar precisamente quais partes do conteúdo foram melhor compreendidas, onde se localizam as principais dúvidas e onde ele pode explorar melhor o seu conteúdo. Assim, com esse feedback, o professor elabora a aula, focando nos pontos onde ele viu que os alunos demonstram maior dificuldade, podendo até fazer um breve debate com a turma, comentando as questões onde percebeu maior concentração de dúvidas. Aí aqui eu fiz uma estrutura de aplicação do ensino sob medida. Então, o professor envia o material de estudo, as tarefas de leitura junto, né, para os alunos responderem, e ele já recebe esse material antes da aula, faz uma análise, né, já tem o feedback da turma. Então, ele prepara a aula, uma aula sob medida para esses alunos. E durante a aula, ele começa com uma discussão sobre essa tarefa de leitura. E ele aborda, né, os pontos principais, onde ele percebe que os alunos têm mais dúvida, mais dificuldade, então ele consegue, em aproximadamente 10 minutos, estar fazendo essa discussão. Então, logo depois disso, parte para as atividades de grupo, trabalhos práticos, debate, aí o professor decide como ele vai querer levar a sua aula. E ele pode repetir essas discussões durante a aula para não ficar tão maçante, ficar muito tempo falando, então ele pode dividir em vários blocos e discutir de novo sobre uma outra parte desse tema, né?
e realizar outras atividades práticas, debates durante a aula, e após a aula, ele envia questões com aplicações do conhecimento, então ele envia algumas questões para ele ter o retorno depois também. E a instrução pelos colegas, né, que é uma metodologia ativa, uma outra metodologia ativa que também está sendo usada, né, nessa sequência didática. Ela foi desenvolvida no fim dos anos 90 pelo professor Eric Mazur, na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A instrução pelos colegas é uma metodologia desenvolvida pelo professor de física, né, o Eric Mazur, surgiu na década de 90, após alguns anos de observações feitas por esse professor na própria sala de aula, e baseando-se em dados estatísticos sobre o rendimento dos alunos nos cursos introdutórios de física norte-americanos. A instrução pelos colegas, ela altera a dinâmica da sala de aula para que os alunos auxiliem uns aos outros no entendimento de conceitos, e em seguida sejam conduzidos pelo professor no aperfeiçoamento desse aprendizado por meio de questões dirigidas. Então, ele promove uma efetiva participação dos alunos, né, na dinâmica da sala de aula, incentiva a interação entre os colegas de classe, visando o estudo dos conteúdos de forma conceitual. Aí eu trouxe aqui uma estrutura também da aplicação. Então, ele começa a aula com uma breve exposição dialogada, tá? Também gira em torno de 10 a 15 minutos. Então, ele aplica uma questão conceitual, tá? Essas questões, ele vai obter as respostas individuais desses alunos, e como que ele colhe essas respostas? Tá? Então, pode ser de várias formas. Ele pode colher através de cartões com A, B, C e D que o aluno levanta durante a votação, durante a sala de aula, porém, para ser aplicado, né, de forma online, já fica mais difícil, né? E outras formas também, né, de se realizar essa votação são por meio de, por exemplo, de sites, né, em que os alunos podem votar, softwares, né, sites, em que o aluno pode votar, e o professor, ele pode colher esse feedback em tempo real, como pode ser o Plickers, pode ser pelo Socrative, que é esse que eu usei, que eu vou mostrar hoje aqui, tá? Então, fica mais fácil, fica mais rápido, né, do professor colher essa resposta. E de acordo com as respostas desses alunos, né, com a quantidade de acertos, se a quantidade de acertos for abaixo de 30%, né, o professor deve modificar a abordagem, ensinando novamente esse conceito. Ao final da explicação, ele vai apresentar questões novamente e vai iniciar uma nova votação. Já se a quantidade de acertos ficar entre 30% e 70%, aí que entra, né, o que dá o nome ao método, né, a instrução pelos colegas, né, que é a discussão em pequenos grupos, que pode ser de 3, né, 2, 3, até no máximo assim, 4 alunos, para não ficar grupos muito grandes, em que os alunos, o professor solicita a esses alunos, então, que eles se reúnam em grupos. Cada estudante tem a missão de tentar convencer os colegas de grupos com argumentos que justifiquem a resposta escolhida, analisando e discutindo conceitos físicos envolvidos na questão. Tá? E depois, ele realiza uma nova votação. Tá? Então, de acordo com essa nova votação, ele vai verificar, né, se ele vai fazer só uma explanação, né, da resposta correta dessa questão, se ele vai partir para uma nova questão ou para um novo tópico a ser estudado. E se a porcentagem de acertos for acima de 70%, ele simplesmente assim, comenta, né, a questão com os alunos e vai partir para uma nova questão ou para um novo tópico a ser estudado.
O que foi utilizado para essa sequência didática, né, foi a integração entre esses dois métodos, o ensino sob medida e a instrução pelos colegas. Então, é uma opção que tem se mostrado bastante eficaz do ponto de vista educacional e sob o ponto de vista de ensino, ambos os métodos também podem ser usados separados, como eu já mostrei aqui, mas seu uso em conjunto parece ser a melhor opção, quando existem condições básicas para implementá-los. Aqui já tem, né, um esquema da aplicação integrada dessas duas metodologias, que aí agora entra uma parte da metodologia do ensino sob medida e a outra parte que é da instrução pelos colegas. Então, o professor, ele elabora a tarefa de leitura, essa primeira parte aqui, né, é do ensino sob medida. Ele elabora a tarefa de leitura, envia essa tarefa de leitura para os alunos, que vão receber esse material, vão ler, vão estudar, vão responder as questões conceituais, vão responder as tarefas de leitura, são algumas questões que são enviadas a respeito desse material, tá? E eles enviam resposta para o professor. E o professor, com posse dessas respostas, ele vai fazer uma revisão, né, e planejar as exposições orais para começar a aula, mesmo que seria a próxima aula, né? Então, ele vai montar a aula de acordo com as reais necessidades da turma. E vai definir também os testes conceituais que vão ser trabalhados. Tá? Então, aqui agora, já vamos começar mesmo com dessa parte para frente, seria a instrução pelos colegas. Então, o professor, ele vai realizar uma breve exposição oral, tá, a respeito, né, do assunto a ser trabalhado, e depois ele vai apresentar o teste conceitual. Tá? Esse teste conceitual, como eu já tinha dito, primeira parte dele, o aluno primeiro responde individualmente, e dependendo do percentual de acerto, né, ele vai discutir com os colegas, né, ou não, de acordo com o esquema que eu já tinha passado. Tá? Se a porcentagem, né, ficar entre 30% e 70%, eles vão discutir em pequenos grupos e realizar a votação novamente. Para daí, o professor fazer uma análise, avaliar, para verificar se ele vai passar para um novo tópico, né, se ele só vai fazer um breve comentário, passar para o próximo tópico, ou ele vai ter que explicar novamente aquela questão. Agora, como é que eu fiz essa adaptação para o ensino remoto? Tá? Até a partezinha, né, que os alunos enviam as tarefas de leitura para o professor, ele revisa, ele planeja, né? Até aí está tudo bem, poderia ser feito tanto no ensino presencial, quanto no ensino híbrido, né, ou ensino remoto. Agora, como eu apliquei essa sequência didática no ensino remoto, eu tive que fazer uma adaptação nessa segunda parte, né, que já entra a parte síncrona, tá? Então, essa exposição oral, eu utilizei com software GeoGebra. Então, quer dizer que não teve essa partezinha da exposição oral. Os alunos, eles foram interagindo com o software e foram construindo o aprendizado em cima disso. E a partezinha também dos testes conceituais. Por quê? Eu fiz né, pelo site, né, pelo aplicativo do Socrative, como eu também poderia ter feito no ensino híbrido ou presencial. Porém, foi assim uma dúvida. Como é que poderia ser feito isso no ensino remoto? Por quê? Os alunos, se a porcentagem de acerto ficasse entre 30% e 70%, eles tinham que fazer a discussão em pequenos grupos. Aí é que entrou uma grande adaptação. Antes da aula, eu
eu fiz salas de aulas do Google Meet, eu fiz umas 4 salas de aulas extras, né? Aí vai depender da quantidade mais ou menos de aluno que tiver. E durante essa discussão em grupos, eu coloquei o link no chat para o aluno passar para essa sala de aula extra. Então, eu dividi, né? Tinham 10 alunos, por exemplo, eu fiz grupos, duplas, né? E fui falando, ó, fulano, ciclano, né? O aluno 1, 2 vai para o grupo 1, o aluno, os outros 2 alunos vai para a sala de aula 2. E assim eu fui dividindo. E coloquei os links. Então, o aluno clicava no link e conseguia o acesso para uma sala de aula extra, em que ele ia discutir essa questão. Aí eu dei mais ou menos de 4 a 5 minutos, né? Aí os alunos discutiram. E depois eu coloquei de novo lá o link da sala principal. Aí ele retornou. E daí nós tivemos, né, o prosseguimento da aula. Então, essas discussões em grupos foram feitas em salas de aulas extras do Google Meet. Mas isso tudo teve que ter um preparo, né, antes, né, eu já comecei a aula remota, que foi realizada através do Google Meet. Eu já comecei a aula com a sala de aulas prontinhas, e só coloquei o link, o aluno foi para a sala de aula 2, 3 e 4, dependendo do grupinho que ele estava. Terminando essa discussão entre esses grupos, ele retornou para a sala principal e nós seguimos normalmente com a nossa aula, né? Então, essas foram as principais adaptações para o ensino remoto. Aí agora também eu vou falar um pouquinho do software GeoGebra. Ele é um software de matemática dinâmica para todos os níveis de ensino, que reúne geometria, álgebra, planilha de cálculos, gráficos, probabilidade, estatísticas, né? Então, ele pode ser usado em várias áreas. E ele se tornou um líder na área de softwares de matemática dinâmica, apoiando o ensino de aprendizagem de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o uso de tecnologias, em particular do GeoGebra, se mostra uma excelente ferramenta no sentido de auxiliar o ensino à aprendizagem. Então, o que eu fiz em relação a essas atividades? Eu desenvolvi 6 applets, tá, que são aplicações desenvolvidas no software GeoGebra e criadas para serem utilizadas de forma interativa. Deixei até uma figura aqui de uma das telas principais das minhas atividades. E esses applets, eles podem ser utilizados, tá, de forma offline, você pode deixá-lo no seu computador, no seu tablet, para utilizar, ou fazer da forma que eu fiz. Eu desenvolvi, coloquei no site do GeoGebra, e através dele, eu pude colocar o link, né, aí eu tenho lá o link, e passei para os alunos, para que eles acessassem das suas casas, né, dos seus smartphones, que a maioria dos alunos, eles utilizaram smartphone, praticamente 90%. Então, eu já fiz pensando nisso. Então, os alunos que tiveram acesso, eles puderam, já com o link que eu deixei no chat, o aluno entrou e pôde participar, né, pôde utilizar essa simulação. Então, eu falo um pouquinho mais sobre isso depois, eu vou mostrar essas atividades uma por uma. Aí agora eu vou falar um pouquinho da aplicação da sequência didática. Ela foi aplicada através do ensino remoto com duração de 6 aulas. 3 aulas síncronas e 3 assíncronas, desenvolvidas para o ensino das leis de Kepler. Então, ele foi aplicado em turma de primeira série do ensino médio, no CIEP do Lara Rucim, no município de Volta Redonda, né? E ele é da rede estadual. Devido à baixa participação dos alunos nas plataformas, eu tive poucos alunos participando das atividades, principalmente das aulas síncronas, tá?
Então, participaram dessas atividades nesse período que eu já apliquei no fim do ano. Então, já tinham vários alunos migrando da plataforma e indo para o material impresso, né, que seria mais assim, adequado para eles nesse momento. Então, tínhamos poucos alunos, cerca de 13 alunos somente participando na plataforma. Mas todo o material que eu desenvolvi, eu deixei na plataforma para que todos tivessem acesso, mesmo aqueles que não participaram das atividades síncronas. Eles tiveram acesso aos vídeos, todas as aulas foram gravadas, eu disponibilizei para que todos tivessem acesso, mesmo aqueles que não puderam participar pelo Google Meet. Aí agora eu vou falar da primeira aula, das atividades assíncronas, né? Então, da primeira lei de Kepler. Eu utilizei, então, para essa primeira atividade assíncrona, o Google Forms e o Google Sala de Aula. Então, o que eu fiz? Eu desenvolvi um material de apoio e uma tarefa de leitura. Eu vou sair dessa tela aqui, eu vou mostrar para vocês o material de apoio. Está todo mundo conseguindo ver? Sim. Aí, beleza. Então, esse foi o material de apoio das leis de Kepler que eu desenvolvi. Tá? Primeiro, nessa primeira parte, tinha um pouquinho, né, da parte histórica, e esse texto, né, na verdade, ele é um hipertexto, então ele tem vários links, já que o aluno ia usá-lo, né, de forma digital, então ele pôde clicar nos links e ter acesso a uma informação adicional sobre o material que foi fornecido para eles aqui. Então, eu comecei com uma introdução da parte histórica, falei um pouquinho do Tycho Brahe, depois Johannes Kepler, e para aí começar agora a falar realmente, né, das leis do movimento planetário. Então, tá vendo que aqui, ó, eu falei um pouquinho da primeira lei de Kepler, sobre a elipse, e na parte esquerda aqui, ó, eu coloquei link de vídeos para que ele pudesse ter um acesso complementar, tá? Nessa parte aqui. E, então, eu dividi para essa primeira aula síncrona, eu dividi para ele, só enviei até essa página 3, para que não misturasse, porque a página 4 e 5 já fazia parte da segunda lei de Kepler e da terceira lei. Também tem links, né, para que eles pudessem acessar e todo o material complementar. Então, foi dividida para essa primeira aula síncrona, eu só enviei até a página 3, que é, né, a partezinha da primeira lei de Kepler. E junto, deixa eu voltar aqui, e junto eu enviei a primeira tarefa de leitura, tá vendo? Foi no finalzinho de setembro aqui. Eu enviei a primeira tarefa de leitura, então o aluno primeiro fez o estudo daquele material, das 3 primeiras páginas, e aqui ele pôde responder para mim, para que eu possa, né, para que eu pudesse ter uma visão do que eles compreenderam, quais as principais dúvidas. Aí eu consegui aqui, ó, ter acesso às respostas de cada aluno, e com gráficos e tudo, né, fica bem facilitado para a gente verificar. Então, essa aqui foi a primeira tarefa de leitura que eu enviei junto com a primeira parte do texto. Deixa eu retornar. Então, eu fiz o envio da primeira parte do material de apoio e da tarefa de leitura 1. Então, os alunos leram o material e responderam essa tarefa de leitura. Em posse dessas respostas, eu preparei a aula de acordo com as reais necessidades da turma. Então, essa aqui foi a primeira atividade assíncrona. E a segunda aula já foi realmente a atividade síncrona, que foi feita através do Google Meet, o mesmo assunto, a primeira lei de Kepler. Tá? Então, o que eu fiz? Eu comecei com a exibição de um vídeo sobre os exoplanetas, né, assim, que praticamente todos os alunos nunca tinham ouvido falar sobre exoplaneta,
e através desse vídeo eu pude mostrar a importância da evolução da ciência, né, do estudo dos astrônomos, né, principalmente de Tycho Brahe, né, de Kepler. Então, nós começamos esse assunto, até mesmo porque eu, durante toda a sequência, falei muito sobre isso, né, que as leis de Kepler não eram válidas só para o sistema solar, né, para todo o universo. Então, esse vídeo já foi, assim, um gancho inicial para começar a falar sobre isso. Daí eu parti para a primeira atividade do GeoGebra, que é a órbita dos planetas. E logo depois eu fui para a segunda atividade, que eu falei sobre a elipse, explicar um pouquinho sobre a excentricidade, para depois passar para os testes conceituais. Então, agora eu vou mostrar um pouquinho sobre essa primeira e segunda tarefa aqui, né, essas atividades do Sol. Então, como é que foi feito? Foi o seguinte, eu já tinha o meu cadastro aqui no site do GeoGebra, tá? E quando eu enviei essas atividades, eu publiquei, né, de modo público, para que todos tivessem acesso, que a gente pode fazer isso também de forma privada, e aqui eu tenho acesso aos meus materiais. Seria a importância da gente se cadastrar, tá, para ter a nossa conta ali, para a gente ter acesso a essas funcionalidades. Entrando nos meus materiais, eu vou mostrar agora para vocês o livro que eu desenvolvi aqui com todas essas simulações. Então, com um só link, o professor pode ter acesso a todas essas 6 simulações. Vou clicar aqui para abrir, para mostrar para vocês como é que seria esse livro, que é o conjunto de todas as atividades. Então, aqui dentro desse livro, ele é dividido em capítulos, né? Tem a lista de conteúdos da primeira lei de Kepler, a da segunda e da terceira lei. Então, a primeira lei de Kepler, que é a atividade que eu desenvolvi, foram as órbitas dos planetas do Sistema Solar. Eu vou clicar e mostrar para vocês como funciona. Então, nessa primeira atividade, eu fiz com ela que os alunos conseguissem perceber, né, aqui o formato das órbitas, né? Normalmente ele já olha ali e fala assim, é mais para circular, né? Porque realmente a excentricidade é bem próxima, né? De zero. Então, seria mais essa primeira, mais para percepção. Então, os alunos iriam começar aqui, para clicar, iniciar a revolução dos planetas, e os planetinhos aqui começam a girar, tá? E eu fiz algumas modificações recentes agora, se pausar aqui, e que o aluno consegue, clicando sobre cada planeta, ele consegue verificar a excentricidade. Por exemplo, Saturno, 0,0556, aproximadamente 0,5. Se ele clicar de novo, some. A segunda aqui, ó, eu posso colocar aqui Júpiter, 0,04. Aí aqui, Mercúrio, 0,2. Se ele clicar de novo ali, ele já vai sumir. Então, ele vai clicando e vai percebendo, ele vai conseguindo ver aqui as excentricidades. Mas, aí aqui embaixo também, aqui, ó, eu fiz algumas atividades aqui, que eles responderam para mim, e eu consegui verificar isso aqui em tempo real. Então, os alunos respondem, e eu, através do link que eu enviei para eles, eu consigo abrir aqui e consigo verificar em tempo real que os alunos estão respondendo. E daí eu consigo também fazer uma intervenção. Eu consigo verificar na hora, por exemplo, os alunos estão com bastante dúvida nesse ponto, eu posso focar mais nesse ponto, né, que os alunos tiveram mais dúvida. Então, essa primeira tarefa aqui foi mais para eles terem essa percepção. E se o aluno clicar aqui, não sei se vai dar para vocês verem, se o aluno clicar no Sol, clique no Sol para visualizar um corpo com órbita mais excêntrica.
Como, por exemplo, aqui é uma situação hipotética, né? Um cometa. Daí, o aluno já consegue perceber aqui. Se ele clicar, tá bem pequenininho aqui, mas se ele clicar, ele consegue ver o cometa com uma excentricidade de 0,8 aqui. Então, ele consegue perceber o formato, né, dessa órbita desse cometa. E se ele clicar em qualquer outro planeta aqui, para ele ver a diferença. O 0,8 está bem mais achatado, né? A de Urano, por exemplo, 0,04. Ele já pode começar a ter uma comparação, né? Já perceber essa diferença aí. Vou voltar. Então, aqui também eles vão responder algumas perguntas, como eu já falei. A segunda atividade foi sobre a elipse. Vou abrindo aqui também. Não mudou, porque eu tive que trocar ali, então aparece a primeira pergunta. Então, com essa atividade, o aluno pode movimentar esse controle deslizante, e ele pode perceber, né, ele movimentando, ora vai ficar menos achatada, mais arredondada a elipse, ora vai ficar mais achatada. E se ele clicar em excentricidade da elipse, ele vai conseguir perceber aqui, ó, o valor da excentricidade. Conforme ela vai ficando mais arredondada, vai se aproximando de zero, né? Até chegar no zero, né? Essa circunferência. E se ele for aproximando de 1, ela, né, vai degenerando ali, virando segmento de reta. Aí aqui também eu fiz, se o aluno clicar, para ele perceber aqui, né, a distância entre os focos, ele consegue verificar ali, consegue verificar esse valor. O eixo maior, o eixo maior, né, o eixo menor. Pelo eixo maior, a gente consegue verificar aqui a definição da elipse, né, que é a distância de um foco até um ponto qualquer, né, dessa elipse, nesse caso, nosso é o ponto P. Do foco 2, a soma dessas distâncias, né, vai dar para a gente o quê? O eixo maior. Então, se ele movimentar aqui, mesmo se ele fizer esse movimento, a soma vai dar sempre 12, e ela vai modificando ali. E a gente consegue animar esse ponto também, ó. Ela vai também fazendo essa mudança de valores ali dessas distâncias, mas a soma vai dar sempre 12 para a gente. Aí ele pode pausar. E aqui também, se ele clicar, ele vai conhecer aqui o eixo menor dessa elipse. Então, depois que ele, né, de fazer essa abordagem, que o aluno interaja bastante com essa atividade, tem algumas perguntinhas também aqui abaixo, para os alunos responderem, e eu também, né, em tempo real, conseguia verificar as respostas desses alunos. Por exemplo, aqui, ó, ao mover o controle deslizante para a direita, os focos da elipse F1 e F2 se aproximarão. Então, ó, deixa eu só modificar mais para cima, os focos vão se aproximando. Aí, o que acontecerá com o formato dessa elipse? Ela vai ficar mais achatada? Vai ficar pouco achatada? O seu formato não será modificado? O aluno vai responder aqui, tá? Então, ela ficará pouco achatada, mas arredondada. Na hora que o aluno estiver respondendo, como eu vou estar lançando para ele essa atividade, ele não consegue ver a resposta em tempo real, como eu vou mostrar aqui agora. Por exemplo, aqui, ó. Aqui, se verificar a resposta, o aluno já consegue ver. Como eu vou estar verificando em tempo real essas respostas. Tá? Então, essa aqui é a segunda atividade. Retornando aqui. Então, depois que eles interagiram, né, com a primeira atividade, com a segunda, aí que eu vou dar início. Então, essas duas atividades, elas ficaram no lugar da exposição oral, né, em vez de eu ficar lá só falando, né, passando um slide, os alunos tiveram
né, essa oportunidade de estar interagindo com o software. Então, logo depois, eu passei para os testes conceituais, que foram aplicados através do software do site do Socrative. Vou mostrar também só nessa primeira aqui, como é que é esse site, depois as outras, acho que não tem necessidade, né? Aqui, então, seria a minha tela desse site. Então, eu vou lançar para os alunos o teste, eu vou lançar para eles o teste, para eles responderem. Ah, então, eu vou colocar para eles o site que o aluno deve entrar, e aqui seria, né, a minha sala de aula, que é Matos 318. Então, uma vez ele abrindo esse site, na função de aluno, ele vai já estar logado, e depois eu só vou lançando os próximos testes. Então, isso aí eu só envio para ele uma vez durante. Tá? Então, eu vou para os relatórios, porque aqui eu consigo ter acesso para mostrar para vocês. Então, por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma questão para a primeira votação das leis de Kepler. Abrindo aqui. Aqui, por exemplo, essa primeira aqui, eu tenho a opção de estar mostrando nomes, e porque aqui já são as respostas. Eu vou clicar primeiro para vocês verem como é que fica aqui. Então, essa aqui foi a primeira questão. Ó. Em relação à primeira lei de Kepler, indique a alternativa que representa corretamente seu significado. Aí, eu dei as 4 opções para eles responderem. Então, eu lancei essa questão, aí dei um tempinho para eles lerem, né, para eles votarem, e depois eu tenho acesso a esses resultados. Né? Então, aqui eu já consigo ver aqui, ó. 86% da turma respondeu corretamente a letra A. E 14% respondeu essa letra C aqui. Então, esse 86%, ele é acima daquele 70%. Então, nesse caso, eu só comentei essa questão com eles, né? Falei para eles qual que era a resposta correta também. E já pude passar para a próxima questão. Aqui também eu tenho acesso às respostas deles, também é uma outra forma, né, de eu conseguir esse acesso, tá vendo? Os mesmos 86%, consegui mostrar os resultados aqui. Então, de 9 alunos, né, só uma aluna que errou. Eu tenho como mostrar os nomes também, ou não. E daí eu fui para a segunda votação, para a terceira. Aqui eu fiz 3 questões somente. Pelo tempo, para não se estender demais também as aulas, né? Aqui. Aí, então, depois dessas votações, a primeira, a segunda e a terceira questão conceitual, a aula se encerrou. Daí, no final dessa aula, eu já enviei para os alunos a segunda parte do material, que é aquela página 4 e 5 do material de apoio, junto com a tarefa de leitura 2. Tá? Então, os alunos leram esse material, responderam essa tarefa de leitura 2, e em posse dessa resposta, novamente, eu preparei a próxima aula, como eu tinha feito também na primeira atividade assim. Agora, a quarta aula, que seria uma outra atividade síncrona, que agora é a respeito da segunda e da terceira lei de Kepler, né, eu fiz também através do Google Meet, ela foi um pouquinho mais, com mais atividades, né? Então, eu comecei com a exibição no site da NASA, tá? Com várias características de um exoplaneta. E, novamente, eu retornei nesse assunto de exoplaneta para eles. Tá? Com uma órbita bastante excêntrica. Vou mostrar aqui rapidamente. Aqui, ó. É o HD 2782b. A excentricidade da órbita dele é 0,95. Então, aqui eu mostrei para eles, né, as características, já também aproveitei para mostrar o site da NASA, né, para eles, muitos deles nunca acessaram, então eles acharam muito interessante. E o objetivo aqui foi mostrar, né, para falar um pouquinho sobre
esse exoplaneta com uma órbita 0,95, ele é bastante excêntrico. Tá? Depois que nós discutimos bastante, conversamos, eu mostrei aqui, tem como a gente ampliar também essa tela, né? Mostrei a estrela que ele orbita, as características dela. Depois daqui, eu parti a primeira atividade do GeoGebra, que é relativa à segunda lei de Kepler. Então, aqui seguindo no livro, né, já cliquei no capítulo de segunda lei de Kepler. Daí eu fiz uma simulação desse exoplaneta que nós acabamos de ver ali, que é o HD 2782b. Tá? Então, o que acontece com o movimento orbital dele? Quando ele se aproxima de sua estrela e quando ele se afasta de sua estrela. Com uma órbita bastante excêntrica como essa, né, o aluno conseguiu visualizar melhor esse movimento planetário ali. Né, o que acontece quando ele está mais afastado, né, da sua estrela. Vou deixar passar mais uma vez para vocês verem. E quando ele se aproxima, o movimento vai ficando acelerado, né? Até quando ele chega bem próximo. Né? Então, o aluno pode iniciar, pode pausar quando ele quiser. Daí a gente discutiu um pouquinho, né? Os alunos falaram um pouquinho sobre o que eles acharam desse movimento. Então, depois dessa discussão, os alunos também responderam para mim. Eu sempre gosto de deixar alguma questãozinha aqui para eles responderem, até mesmo para eu estar sabendo qual que é o retorno deles em relação à interação com essa simulação. Então, observe o movimento do exoplaneta HD 2782b ao longo de sua órbita. O que você consegue perceber em relação à velocidade orbital desse exoplaneta, ao se aproximar e se afastar de sua estrela? Daí os alunos responderam aqui, e eu também tendo acesso a essas respostas. Então, logo depois, né, dessa tarefa, nós passamos para a segunda lei de Kepler aqui, tá? Que o aluno, aqui eu dividi, né, em duas áreas, a área S1 é igual à área S2, o aluno pode perceber isso se ele clicar aqui nas caixinhas, eu coloquei em unidade de área, né, então, essa área 1 tem 3 unidades de área, e a área 2 também, para eles perceberem, né, só que o caminho que ele vai percorrer aqui, né, a trajetória dele aqui, é maior do que essa, então, vamos ver. E ele vai percebendo o tempo que ele leva para percorrer cada uma dessas trajetórias, né? Então, aqui, quando ele pode perceber que os tempos são iguais. 2,5, eu coloquei meses aqui, né? 2,5 meses, também 2,5 meses. Então, eu queria que eles percebessem isso, para ele, né, percorrer aquela trajetória, né, de A para B, de C para D, eles, né, teriam que perceber que as velocidades não são as mesmas, né? Então, daí, as discussões, eles percebendo, eles perguntam bastante e tudo, depois os alunos vão responder a questão. Aqui embaixo também que está relacionado primeiro a um intervalo de tempo, depois se a velocidade desse planeta ao longo de sua órbita, se ela é sempre a mesma ou se ela é variável. É mais para verificar se o aluno conseguiu perceber, né, que a velocidade varia ao longo da órbita. Vou retornar aqui. Beleza. Então, se eu for apresentar para ficar maior. Então, o aluno, sabe, né, nós partimos da atividade do exoplaneta e da segunda lei de Kepler. Daí, depois, como nessa aula nós tratamos da segunda e da terceira lei, depois nós fomos para a lei dos períodos, que foram compostas também de duas atividades. Logo depois, a aplicação dos testes conceituais.
Então, continuando aqui, a terceira lei de Kepler. Vou mostrar para vocês esse applet. Então, na primeira atividade sobre a lei dos períodos, agora, nesse caso, ela é muito parecida com a primeira, né, visualmente. Só que agora, né, o aluno coloca aqui, e agora nós vamos focar, né, aqui eu foquei no movimento orbital, né, no período que ele leva para dar a volta completa dele em torno do Sol. Então, eu fui direcionando questionamentos, né, e os alunos percebendo, e se o aluno clicar, deixa eu pausar aqui, se o aluno clicar sobre o planeta, ele vai perceber aqui, ó, que vai ter o nome do planeta e a distância dele ao Sol em unidades astronômicas. Então, aqui, ó, o planeta Terra. Uma unidade astronômica. Mercúrio, 0,39 unidades astronômicas. Aí aqui eu explico, né, durante a aula também, mas aqui também está, né, a unidade astronômica, a distância média entre a Terra e o Sol. Uma unidade astronômica equivale a cerca de 150 milhões de quilômetros. Então, só para o aluno ter essa informação aqui. Então, o aluno pode perceber, né, o movimento, né, o período, né, de cada planeta, e também ele clicando, ele consegue verificar qual que é a distância dele ao Sol em unidades astronômicas. Então, essa aqui é a questão. E também coloquei algumas questões para os alunos responderem aqui, como também fiz nas outras atividades. E a última é a lei dos períodos. Aqui nessa, o aluno, ele vai... Aqui eu coloquei uma tabela, né? Tem os planetas e o raio médio, né? Em unidades astronômicas, né? As mesmas informações que ele conseguiu ver na outra atividade, clicando sobre o planeta. Aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil. Daqui ele vai digitar o raio médio da órbita desejada. Então ele pode olhar aqui 0,39, por exemplo, que é o de Mercúrio. Aí ele vai digitar 0,39. Quando ele der Enter aqui, ele vai conseguir verificar o período orbital desse planetinha, que eu chamei de B, né? Aí depende qual planeta que ele tiver digitado ali, né? O raio médio. Então, o período orbital é de aproximadamente 0,24 anos terrestres, ou seja, menos de um ano, né? E também coloquei algumas informações fazendo o cálculo da constante de Kepler, né? Que eles já leram lá também no material de apoio, né? Pode ser trabalhado aqui de novo, né? Então, para os planetas do sistema solar, aproximadamente temos. Então, quando ele coloca aqui o valor, ele faz o cálculo e dá aproximadamente 1. E aqui nós temos, se ele colocar iniciar, ele consegue perceber também o movimento do planeta Terra. Ali ele pode ver que, enquanto o planeta Terra está dando uma volta, né? O planeta B já deu várias voltas. Que é o Mercúrio. Aí, quando pode retornar tudo para o inicial. E daí, ele vai colocando, por exemplo, Júpiter, 5,2 unidades astronômicas. Aí, quando ele clica, já dá a informação para ele, que é de aproximadamente, né, o período orbital dele, 11,86 anos terrestres. Ele refaz o cálculo aqui agora para esse valor, também dá aproximadamente 1. E também aqui ele pode perceber a distância, né? Agora, esse planeta Júpiter, né, que eu digitei aqui, ele está a uma distância maior aqui, né? Então, aqui eu coloquei realmente o raio da Terra sendo 1, para a gente ter essa ideia, né? Que seria uma unidade astronômica, então eu coloquei 1 ali para a gente ter uma ideia melhor. E se ele iniciar, ele vai ver, ó, a órbita desse planeta, o movimento dele. Então, agora a Terra já deu uma volta, duas, e o planeta está lá ainda, né? Lentamente. Então, para ele ter essa percepção. Então, ele vai utilizar, caso ele precise fazer, porque aqui só está até o 14. O aluno pode, se tiver no smartphone,
ele pode utilizar, né, os dedos para ampliar ou para reduzir aqui, para ele conseguir fazer, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar até o 30, vai ficar talvez muito pequeno para quem tiver no smartphone, mas se colocar o 30 aqui, ó, já deu para mim o período orbital 30, olha só, o planetinha está lá, que é o Netuno, está bem distante, muito distante do Sol, e o período orbital dele é de aproximadamente 164,32 anos, e faz também novamente cálculo da constante de Kepler, que dá 1. Então, o aluno também pode utilizar para acima de 14, como eu tinha colocado ali. Vou reiniciar aqui. Aí estava antes. E coloquei também algumas questões para ele responder, para eu estar verificando isso de forma online com ele. Então, logo depois eu parti para a aplicação do teste conceitual, né? Enviei para eles a próxima questão, através do Socrative, eles puderam ter acesso, votaram. Aí eu pude verificar também quais eram as porcentagens de acerto para verificar se eles iam fazer a discussão entre os colegas, né, ou se eu só ia simplesmente comentar aquela questão, ou se teria que fazer uma nova explicação, uma abordagem diferenciada. Daí, eu parti para a quinta aula, e o assunto geral foi das leis de Kepler. Então, eu utilizei o Google Forms e o Google Sala de Aula. Então, no fim da quarta aula remota, foi enviado aos alunos exercícios avaliativos finais, uma bateria de exercícios para verificar o que eles compreenderam, tá? E uma avaliação da sequência didática também, tá? Marcando o recebimento das respostas até um dia antes da próxima aula. A avaliação da sequência didática, eu fiz perguntas para verificar o que eles acharam, né, dessas aulas em comparação com as aulas tradicionais, tá? E fiz algumas perguntas, né, a sequência didática foi elaborada utilizando uma metodologia diferenciada em comparação às aulas tradicionais, como você avalia essa metodologia? Então, eu fiz várias perguntas aqui sobre material de apoio, com a interação deles com o software, tá? E eu obtive aqui, nesse caso, no finalzinho, já só 4 alunos que responderam, mas que todos os alunos acharam excelente. Em relação à opinião do material de apoio, foi de fácil entendimento. Em relação das questões enviadas, né, aquelas questões da tarefa de leitura, 75% achou adequado e 25% achou que era fácil, né, que foi um aluno. Em relação aos testes conceituais e as votações, 100% achou que foi bom. E durante as aulas, né, nós utilizamos as simulações computacionais, o que eles consideram em relação ao uso. 100% achou que ajudou no entendimento do conteúdo. E pedi para eles colocarem a opinião deles, né, excelente, ajudou no entendimento, foi bom, foi ótima a aula, foi muito bem explicado, não teve dúvida. Isso aqui é bom a gente ter um feedback do aluno também a respeito da sequência didática, né, algo que possa ser melhorado. E aqui também eu perguntei sobre isso. Alguns alunos colocaram que nada, outros que tá bom como tá. Outro pediu só que modificasse o horário, mas, no geral, todos gostaram. Deixa eu voltar na apresentação. E, então, aqui foram enviados também, junto com essa avaliação da sequência didática, alguns exercícios avaliativos. Algumas questões para eles responderem, né? Para na sexta aula, foi a última, com atividades síncronas sobre as leis de Kepler, também foi através do Google Meet, então aqui agora nós abordamos todas as 3 leis. Nós fizemos uma revisão do conteúdo, estudado durante toda a sequência didática. Foram corrigidas essas atividades,
estanando as possíveis dificuldades ainda existentes. E, nesse momento, também eu coloquei para os alunos falarem um pouco sobre o que eles acharam, né? Então, teve um bate-papo também em relação a isso. Então, todos os alunos participantes das atividades online tiveram acesso a todo o material, tá? Mesmo aqueles que não puderam participar das atividades síncronas, eles tiveram acesso lá na plataforma. Eu coloquei todas as aulas gravadas, todo o material, né, para que eles tivessem acesso. E a avaliação, ela foi realizada de forma qualitativa, onde se considerou o processo de ensino-aprendizagem de forma contínua, ao longo do processo. Sendo assim, as etapas ficaram divididas dessa forma, né? Então, os alunos... Isso aqui, essa parte da avaliação, na explicação da sequência didática para os alunos, eu já falei como seria. Então, o aluno já participou de todo o processo, já sabendo que eles seriam avaliados durante todo o processo de aprendizagem. Então, tudo que eles fizessem seria importante. Então, é bom porque ele já percebe que eles têm que ter um empenho, né, durante todo o processo. Então, eu separei 30%, né, para essa nota, 10% foi da participação nas atividades assíncronas, né, nessas tarefas que precisavam de ler, mandar resposta, né, participação das atividades assíncronas, desculpa, que era assíncronas, tá, gente, na segunda linha aí, participação das atividades síncronas. Então, durante as atividades foram realizados debates, né, interações com os colegas, então eu estava percebendo a participação de todos também. E a realização dessas atividades finais, assim como participação nas discussões finais e nos debates, também 10%. Então, foi reservado, né, uma parte para as tarefas assíncronas e uma parte para síncronas. As referências aqui. E finalizando. Muito obrigada. Vou voltar aqui. Eu estou apresentando. Obrigada pela apresentação. Fantásticas as atividades, né? O pessoal comentando bastante ali no chat. Eu não estava na outra tela. Mas que bom que vocês gostaram. Tem algumas perguntas, né? Ali no chat. A gente pode continuar mais um tempinho aí para a gente isso. essas questões. Vamos lá, então. Eu posso mandar também o link, desculpa, eu posso mandar o link também desse livro, né, para o pessoal ter acesso. Muito legal. Inclusive, vou usar nas minhas aulas também. Legal. Porque, assim, que falta de material, né? A gente tem algumas simulações, algumas atividades, mas o teu material realmente é muito bom. Inclusive, no ensino superior, a gente consegue trabalhar questões conceituais também, utilizando aí o produto do teu mestrado, né? Então, parabéns mesmo, ficou muito legal. Eu vou colocar aqui agora, então, tá? Eu vou compartilhar o link. Ok. Então, a pergunta ali do Jefferson, como foi citado o GeoGebra, de que maneira os alunos têm respondido ao contato com gráficos, uma vez que é pouco explorado no ensino médio? Então, realmente, né, não é tão explorado, mas, assim, as dúvidas vão surgindo, né, e a gente vai tirando ao longo das atividades. Essas atividades, elas já vieram prontas, né, eu que elaborei, né, juntamente, né, com a orientação do meu orientador, Marco Aurélio, e na hora o aluno só vai desenvolver, só vai interagir. A parte mesmo, né, da elaboração toda foi feita por mim. Então, isso facilita um pouco para ele, né, aquela dificuldade de estar trabalhando com valores, com cálculos, para estar desenvolvendo aquilo tudo, ele só vai realmente aplicar, né? Então, vai usar e vai aplicar. Mas, realmente, se fosse para a gente estar construindo com eles, algumas construções aí são bem complexas, né? Então, assim, até mesmo para outros professores, né? Assim, pela dificuldade de estar montando, né? Porque eu levei bastante tempo para montar isso tudo. Então, através desse link, ele pode usar sem ter conhecimento de estar desenvolvendo
essas simulações, sem estar sabendo mexer mesmo no software, e consegue usar tranquilamente. Ok. Tem alguns comentários ali, o Fernando Souza fala que as simulações são sempre muito úteis, e para astronomia, né, a gente acha, assim, que poucas, né, simulações para astronomia, então a questão visual é muito importante, né, então acho que ajuda bastante. São fenômenos, né, que é difícil dele compreender, né, são muito abstratos. Então, né, ele está manipulando essas aplicações aí, já facilita muito, né, já é um ganho. Isso, tem um comentário também do Andrew, falou que adorou, o Fernando comentou que muito bom, Fabrício, uma legítima aula interdisciplinar, muito bom, está te parabenizando também. Obrigada. E vou fazer uma pergunta, quanto tempo você demorou para preparar tudo isso no GeoGebra? Olha, eu comecei a fazer, assim, se eu fosse sentar só para fazer isso, né, eu não sei quanto tempo, mas eu fiz ao longo desses 2 anos aí, 1 ano e meio, mais ou menos, fui desenvolvendo. Só que é porque, assim, eu não pude, né, parar aquele tempo para estar fazendo, né? É muita pesquisa, porque a gente não acha material para muita coisa, né, disponível, com cálculos mais avançados para estar fazendo essas simulações. Então, foi bastante estudo para estar desenvolvendo. E eu ainda estou mexendo, cada hora eu procuro melhorar mais, né? Mas de repente, se a pessoa tivesse um conhecimento mais avançado, de repente faça um pouco mais rápido. Mas eu tive que pesquisar bastante, é bom que a gente aprende também, né? Como eu aprendi fazendo essas simulações. É muito legal. A gente está sempre, né, tendo que aprender, tendo que inovar aí as nossas práticas, né? Isso. Tem um comentário, vários comentários aqui te parabenizando, Fernando Souza, trabalho brilhante, estou impressionado, parabéns, professora Ana Matos. O Carlos Alberto, fantástica. O Alexandre Tuller, também. Alexandre. Boa essa oportunidade de te ver um pouquinho e perceber o quanto você ainda faz pela educação. Muita alegria de ter feito parte dessa história. Com muito carinho, Alexandre e Lícia. Um abraço. O Basílio também, né, comenta aqui, também faz uma pergunta, muito bom, muito boa sequência das atividades, parabéns. Porém, quais as maiores dificuldades percebidas por você que os alunos tiveram? Em relação a essas 3 leis, eu acredito que foi mais na segunda lei, né, que é para ele perceber, né, que a velocidade ele teria que ser variável, né, então foi um trabalho, muita conversa, muito diálogo com eles, e com essa mudança que eu fiz também, porque antes eu não tinha o tempo marcado ali na minha tarefa, agora eu vou reaplicar, agora lá para o início de março, e aí eu acredito que seja um pouquinho mais fácil para eles compreenderem, né? Mas essa parte que foi um pouco mais complexa. Mas eu acho que o restante foi mais tranquilo. Bom, então temos mais alguns comentários aqui. A Vanessa falando ótima palestra, o Kleber parabenizando, parabéns, professora. O Fabrício, muito bom, parabéns. Professora Lígia, parabéns, Ana, ótimo trabalho. O Marlton, parabéns. O Carlos, muito obrigada, maravilhosa palestra, parabéns. Rafael, também te parabenizando. O Vitor, te parabenizando também, incrível. Vários comentários aqui. Ana Paula, parabéns, professora. Adorei como você desenvolveu o conteúdo, material fantástico. Aí pedi para você mandar o link ali, você já colocou. A Kellen, parabéns pela sequência, muito bem elaborada. Eu também estou utilizando a metodologia ativa no mestrado. Kellen, se você quiser comentar aí como está sendo a sua experiência também, compartilhe aí com a gente. A Larissa, parabéns, Ana, foi incrível ver o seu empenho e dedicação. A Larissa participou. Ah, que legal. Ela acompanhou nessas aulas.
Muito bom, muito legal. O Patrick, né, muito legal as atividades propostas aos alunos pelo GeoGebra, parabéns, professora. O Francisco Amaral, top, parabéns, já vou utilizar o seu produto nas aulas. Já estou fazendo meu plano de ensino aqui, então já está em tempo real produzindo lá e utilizando o teu material. O Andrew, parabéns, eu vou usar isso com os meus alunos quando eu me formar, com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal pedindo a lista de presença, já foi enviado de novo. O Henrique está perguntando, você pensa em estender o uso do GeoGebra para outras áreas da física? Penso sim, porque, assim, como não, eu vendo pelo site, tem poucas aplicações na área de física, mas eu vi que é muito possível. Eu já vi algumas, assim, excelentes. Então, eu penso até depois continuar a fazer algo relacionado à gravitação, lançamento de satélites, fazer algumas outras coisas também que tem como, mas também tem várias outras formas, né, possibilidades dentro da física. E eu queria até comentar isso, porque de repente o pessoal acha que o GeoGebra é mais voltado para a matemática. E tem muita funcionalidade na física também, né? E basta a gente montar, né, procurar, se tiver, fica mais tranquilo, que você já tem de uso, se não tiver, tentar montar, né, fazer alguns cursos, né, tem muito material bom aí, dá para a gente trabalhar também com os alunos, parte de gráficos também, né, em física, é muito bom. A Kellen comentou ali sobre a experiência dela, né, e ela está dizendo que ela se encantou pela metodologia ativa e vai começar a aplicação esse ano com os alunos. Vai usar o Peer Instruction com os speakers para coleta de respostas, e no caso ela trabalhou com a cinemática, né, então, muito legal aí a Kellen compartilhando a experiência dela. Eu gostaria de fazer uma pergunta também para você, porque eu acho que a sua atividade é um exemplo de que, assim, podem existir várias tecnologias, a gente pode ter acesso a um monte de informações, mas de nada adianta a gente ter esse monte de recursos se o professor não souber como, né, como colocar cada recurso no seu lugar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do papel do professor nesse processo. A gente fala muito de tecnologia, a gente fala de ensino remoto, assim, essas tecnologias nos ajudaram nesse momento crítico aí, né, de pandemia, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o papel do professor, e o quanto ele tem sido desvalorizado, muitas vezes, nesse processo tecnológico. Sim. Eu acho que a utilização, né, desses meios tecnológicos, acho que tem que ser muito bem pensado, né, tem que ter um objetivo, porque se você simplesmente chegar e aplicar sem uma preparação, fica, né, mais do mesmo, né, então eu acho que realmente precisa ter uma aula elaborada, preparada, né, com intencionalidade, aquilo que você precisa fazer, e perceber também que softwares, né, que a parte computacional pode ser usada como facilitadora da aprendizagem. Nada substitui o nosso papel, né, mas isso aí realmente ajuda muito, contribui muito, contribui. Então, acho muito importante, assim, já há anos e anos que eu usava o software mais para a parte da matemática, com construções simples, né, agora com esse meu estudo estou conseguindo fazer coisas mais avançadas, né, uns aplicativos mais avançados, e eu acho tudo que isso aí também né, estudo, a gente correr atrás, a gente pesquisar, né, dá para fazer bastante coisa bacana para melhorar as nossas aulas, né. Muito legal. Uma dúvida também que ficou assim na tua apresentação, os alunos, eles participam mais das aulas assíncronas, porque você falou que são poucos que conseguem participar das síncronas, dada, né, problema com acesso à internet, essas coisas todas. Como que é a participação deles nas aulas assíncronas? No início, até que começamos com mais ou menos 50%, por aí, né? Não eram todos que estavam participando, porque muitos não tinham acesso à internet, né? Outros não tinham meios para estar fazendo esse acesso,
né, os smartphones. Agora, quando foi para o finalzinho, já foi caindo bastante. Ele tinha 30% da turma participando, basicamente, e desses 30%, para as aulas síncronas, caía mais ainda, porque ele tinha que acessar o Google Meet, e muitos deles não tinham espaço, porque eles estavam tendo as aulas dele todas pelo smartphone. Então, ficava com a memória cheia, eles não tinham acesso. Assim, nós tivemos muitos problemas mesmo, tá? E poucos que conseguiam estar participando, muitos não era nem porque não queriam, né? Realmente que eles não tinham condição de estar, outros trabalhavam e não estavam. Nós tínhamos os mais diversos problemas, mas a maioria migrou mesmo para o material impresso por causa disso, né? Era uma facilidade maior deles para estar pegando aquele material, para estar estudando, do que estar tendo aquele acesso. Então, foi caindo. Nós tivemos, assim, no final, 30%, desses 30%, ainda menos ainda, que participava das aulas síncronas. Por isso que até, né, a quantidade, você viu, né, 9 alunos, de uma turma de 40. Né? Pois é, esses são os desafios aí que a gente tem enfrentado com essas, né, condições que a gente está vivendo agora. Né? Essa questão da pandemia realmente modificou muito a participação, a relação professor-aluno ali em sala de aula. Então, isso é um problema que não depende só da gente, né? Depende da situação que a gente se encontra. Então, a cada dia, a cada aula, é um novo desafio para a gente, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Vocês gostariam de comentar? Alguém quer abrir o microfone aí, fazer algum comentário, compartilhar alguma experiência que tenha já passado, né? Alguém aí já usou as metodologias ativas, o GeoGebra? Se vocês quiserem falar, fiquem à vontade. Se tiverem perguntas também. Bom, acho que é isso, então, né? Eu acho que um trabalho que inspira, né, todo professor. Parabéns pela sua dedicação, pela qualidade do seu trabalho, né? Acho que você conseguiu aliar muito bem, né, as metodologias com os recursos tecnológicos e no contexto da pandemia, no contexto do ensino remoto, essas práticas, essas experiências tornam as atividades ainda mais desafiadoras, né? E, assim, acho que você teve bastante sucesso aí na aplicação. Então, queria te agradecer de novo, Ana, né? Parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Disponibiliza todos esses materiais para a gente, porque é muito interessante. Tenho certeza que muita gente aí vai querer usar, ok? Na próxima semana, então, a gente vai ter mais uma palestra, né? A palestra da próxima semana vai ser com o professor Helder, também vai falar um pouquinho do trabalho dele de mestrado. Não sei se o Helder está aí, mas semana que vem a gente vai estar divulgando aí pelo mesmo e-mail. O Fernando está perguntando se a aula gravada estará disponível. Se refere à palestra, essa palestra ela vai ficar disponibilizada no YouTube e depois eu envio para vocês por e-mail o link, tá? Então, o Helder está aí também. Helder, você quer apresentar, falar um pouquinho da palestra, comentar um pouquinho, fazer uma propaganda do que você vai apresentar na próxima semana? Fica à vontade aí. Tudo bem? Estou escutando aqui quietinho. Falei, não vou interromper. Parabéns, Patrícia. Deixa eu entrar aqui. Tá me vendo aí? Só para eles não ficarem escutando uma voz aí do além. Parabéns, Patrícia. Excelente explanação. Obrigada. Material muito bem feito, viu? GeoGebra, ele tem umas funcionalidades muito interessantes, né? O rastro é um programa que evoluiu muito, né? Então, parabéns aí pela aplicação. Muito obrigada. Então, Aline, semana que vem estaremos aqui nesse mesmo horário. Foi muito legal ver aí a participação dos alunos, o interesse de todo mundo, né? Pretendo trazer também uma
um material tão empolgante quanto o da Ana Patrícia aí para a gente discutir, tá bom? A gente vai falar um pouquinho de ondas, né? Uma aplicação, né? O uso de ondas na astronomia, né? Então, vamos trazer um material aí e a gente discute bastante, né? O foco principal do meu trabalho é a gente entender como é que a gente sabe o que a gente sabe, né? A astronomia, ela avançou muito, né? Nos últimos anos, a gente vê aí, a cada ano, novas descobertas. Então, como é que isso aconteceu? Como é que a gente chegou até esse ponto, né? E qual o papel das ondas eletromagnéticas nisso tudo? Então, espero vocês na semana que vem. Espero que seja tão interessante quanto o da Patrícia, tá bom? Boa noite, obrigado. Obrigada, Helder. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo também, né, que assistiu. Então, vou disponibilizar depois o link para vocês pelo YouTube, tá? Envio por e-mail aí para vocês. E, professora Ana, mais uma vez, muito obrigada. A gente, né, se vê aí por semana que vem e envio para vocês o convite para a palestra do professor Helder, tá bom? Uma boa noite a todos e até a próxima edição aí, né? Próxima palestra do Seminário de Ciência e Tecnologia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, professora Aline. Boa noite, professora Ana. Boa noite a todos.